Olá, eu sou o Cauê, estudante do quinto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC Zona Leste, e hoje irei falar sobre threads. Bom, vamos começar vendo um pouco sobre paralelismo e concorrência. O paralelismo é a execução e processamento de múltiplos processos ao mesmo tempo. Essa forma de execução é baseada em uma CPU multicore com mais de um núcleo de processamento, permitindo a divisão de tarefas entre seus núcleos, resultando em um ganho de performance e maior utilização da CPU. Mas para que seja possível implementar o paralelismo, é necessário que o software usufrua dos recursos disponibilizados pelo hardware. Esses processos são subdivididos em diversas partes que serão executadas na CPU de forma independente, cada parte com um tempo de execução. O mesmo processo pode ter N partes a serem executadas, dependendo de sua implementação. Essas partes são chamadas de threads. Concorrência. São tarefas que estão sendo executadas de uma forma intercalada, utilizando o mesmo recurso como variáveis, por exemplo, em um determinado tempo, sendo que essas tarefas concorrentes progridem ao mesmo tempo. A linguagem Java suporta concorrência desde sua criação e disponibiliza a concorrência por meio da própria linguagem e APIs. Aplicações Java podem ter diversas threads de execução, cada uma com sua própria pilha de chamadas de métodos e contador de programa. Mas afinal, o que são threads? Threads, ou processos leves, são fluxos independentes de execução pertencentes a um mesmo processo, sendo executados de forma sequencial. Cada thread possui um identificador, nome, estado, prioridade, gerenciador de exceções, espaço para armazenamento local e uma série de estruturas utilizadas pela JVM e o sistema operacional, responsável por salvar seu contexto enquanto não é chamada pelo processador para retomar sua execução. Threads são usadas em diversas aplicações que utilizamos normalmente no dia a dia. Por exemplo, em um site de streaming de filmes e séries, existem threads que são responsáveis por carregar o áudio, outra para carregar o vídeo e outra responsável pela execução. As responsáveis pelo carregamento são chamadas de threads produtoras e a de execução é chamada de thread consumidora. Essas threads são sincronizadas para que a reprodução seja possível somente se houver uma quantidade suficiente de áudio e vídeo carregada. Assim, o usuário não precisa esperar o carregamento completo do vídeo antes de assisti-lo. Estado de threads novo e executável. A thread, a partir do momento de sua criação, assume um estado chamado novo e muda para executável após a execução do método start, iniciando a thread. O estado executável, além de indicar que a thread está em execução, também pode ser considerado como um estado pronto para ser executado. Espera. Uma thread pode entrar no estado de espera caso esteja esperando outra thread terminar seu processamento. A partir desse estado, ela pode voltar para o estado executável, que para os sistemas operacionais assume estado de pronto para ser executado, quando outra thread notificá-la para que a sua execução continue. Espera cronometrada. Uma thread pode ter sua execução interrompida por um determinado tempo, chamando o método wait ou sleep. Independentemente do método chamado, a thread assumirá o estado de espera cronometrada e só voltará a ser executada após o tempo de espera predeterminado expirar, ou quando for notificada por outra thread para que sua execução possa continuar. Esse estado pode ser assumido numa situação em que, por exemplo, em um determinado período de tempo uma thread realiza um backup de arquivos. Ao invés de realizar o backup a todo momento, afetando o desempenho do sistema, a thread pode parar por um determinado tempo e realizar o backup dos arquivos. Bloqueado. A thread assumirá o estado bloqueado se tentar executar uma tarefa que não pode ser concluída no momento, tendo de esperar até que a tarefa seja concluída por outra thread ou processo. Por exemplo, uma thread emite uma solicitação de entrada e saída e será bloqueada até que a solicitação estiver concluída. A thread, então, assumirá o estado de executável. Terminado. Uma thread entra no estado terminado, ou morto para alguns sistemas operacionais, quando sua execução é completada com sucesso ou com erro. Em Java, é possível dar a classe thread para que o método run seja sobrescrito e implementado, mas não é uma boa prática, pois estaríamos gastando herança. Sendo assim, é recomendável que uma thread seja criada a partir de uma classe que implemente a interface runable e sobrescreva o método run.
Dentro desse método estará o código que será executado pelas threads assim que for executada. Após implementar a classe e o método, uma instância de thread deve ser criada com a classe que implementa o enable sendo passada como argumento à thread. Realizada a instância de thread, seu processamento iniciará após a execução do método start. A partir da execução, a JVM irá ocupar a CPU e irá executar as threads de modo aleatório ou conforme a prioridade das threads, ao invés da aplicação assumir a CPU para que esse seja processado. Na JVM, o escalonamento é preemptivo e é feito pela metodologia round robin, ou escalonamento circular, onde o escalonador pode interromper o processamento de uma thread para dar prioridade a outra. O tempo, time slice ou quantum, de processamento é de acordo com a prioridade da thread. Caso a thread não tenha terminado seu processamento, voltará para o estado de pronto. Cada thread criada tem uma prioridade que varia de 1 a 10. Essa prioridade ajuda o escalonador a selecionar e organizar as próximas threads a serem executadas. A organização é feita da thread com prioridade mais alta até a de prioridade mais baixa. Entretanto, as prioridades de thread não podem garantir a ordem que serão executadas. Por exemplo, caso existam N threads com a mesma prioridade, essas serão selecionadas para processamento de modo arbitrário, independente do tempo em que estão esperando para serem processadas. As threads podem ter sua prioridade alterada pelo próprio desenvolvedor com o método setPriority, mas não é certeza que o método irá funcionar, pois no momento de sua execução, o método checkAccess é chamado para verificar se a thread pode ser modificada. Se não for possível, setPriority resultará em uma security exception, do contrário, sua prioridade será alterada com sucesso. Assim que uma thread X, por exemplo, de prioridade alta entra para a fila de processamento com estado executável, ou pronto, se preferir, o escalonador interrompe a thread em execução, definindo o estado como espera, e seleciona a thread X para processá-la. Isso poderia fazer um adiamento de várias threads de prioridade mais baixa em função de threads com prioridade mais alta, causando o adiamento indefinido, mais conhecido como inanição. Sistemas operacionais modernos evitam a inanição de processos aumentando gradualmente a prioridade de threads que estão prontas para serem executadas. O impasse é outro tipo de adiamento indefinido. Ele ocorre quando uma thread A está esperando, direta ou indiretamente, uma thread B para prosseguir, mas a mesma thread B também está à espera, direta ou diretamente, da thread A para prosseguir. Sendo assim, a execução das threads não será possível, ocasionando em um impasse. Bom, agora eu irei demonstrar o funcionamento de threads com um exemplo prático. Bom, voltando então agora para nossa parte prática, vamos imaginar o seguinte cenário. Existem 3 DBAs que serão responsáveis por modelar um banco de dados inteiro, só que eles têm um determinado tempo para fazer isso. E aquele que terminar primeiro irá ganhar um prêmio aleatório. Então, para fazer essa brincadeira, vamos fazer um private int id, que indicará o id do DBA, um private int tempo máximo que eles terão para modelar esse banco de dados, e um private static int colocação, que indicará a colocação final do DBA assim que ele terminar de modelar o banco de dados. Aqui vamos fazer o controller banco, o construtor de controller banco, que recebe um int id. Então, dis.id igual ao id. E tempo máximo será de 100 minutos. Eles têm 100 minutos para realizar essa tarefa. Então, como eu havia falado, há 2 maneiras de implementar uma thread. Uma é fazendo uma classe estender thread, ou seja, herdar de thread, e a outra é implementando runable. Ele vai chiar aqui, que não tem o método run, agora eu tenho. E como eu falei, aqui dentro do nosso método run, estará o código que será executado pela thread assim que a thread for executada. Então, por enquanto, eu vou deixar vazio. Vou fazer um private void colocação final.
DBAs, melhor DBA, que terá um int tempo de uso igual a 0. Esse tempo de uso será indicador de quanto o DBA está usando o banco de dados. E enquanto ele estiver em tempo disponível, ou seja, o tempo máximo for maior que 0, nós iremos dar um tempo aleatório para o DBA realizar suas funções. Opa. Random. Variando de 0 a 10 minutos. Logo, o tempo máximo será subtraído pelo tempo de uso. Para quem não está familiarizado com essa operação aqui, é a mesma coisa que fazer tempo máximo igual tempo máximo menos tempo uso. É exatamente a mesma coisa, só que mais prático. Não serve só com subtração, serve com adição, multiplicação, até mod. Enfim, depois que o tempo dele se esgotar, nós iremos verificar se a variável colocação ainda está com o valor 0. E aí nós anunciamos o vencedor. O DBA GID terminou em colocação mais um lugar e ganhou. Vou quebrar a linha aqui. O prêmio. Aqui eu vou fazer um controle também para a gente ver o que está acontecendo na thread. O DBA GID está modelando por tempo uso minutos. Ou melhor, não, vamos deixar assim. Se não for 0, se a colocação não estiver mais com o valor 0, vamos printar o DBA que terminou em segundo e terceiro. E aqui incrementamos colocação. Dentro do nosso método run, nós só iremos chamar o colocação final do DBA. Bom, aqui no nosso projeto eu já tenho uma view banco que tem somente o método main e um laço. Então a cada iteração nós iremos fazer uma instância de controller banco, e como o controller banco está implementando o runable, nós passamos ele como argumento na instância de thread. E aqui em t.start é onde começa a execução da thread. Então assim que dermos o start, ela irá até o método run e irá executar a colocação final DBA. Então vamos ver os resultados. Vamos ver aqui. Quem começou primeiro utilizando, ou melhor, modelando foi o DBA 0 por 10 minutos. Depois o DBA 2 por 5. O DBA 1 por 6. E assim, aleatoriamente, eles foram executando, ou melhor, foram modelando o banco de dados. Até que o DBA 1 terminou em primeiro lugar e levou o prêmio. O DBA 2 terminou em segundo. O DBA 0 terminou em terceiro. Será sempre o mesmo resultado? Claro que não. O DBA 2 terminou em primeiro lugar. Ele havia terminado em último, né? Se não me engano. O DBA que havia ganhado anteriormente
terminou em segundo e o DBA0 terminou em terceiro. Vejam que há sempre uma troca de execução. É exatamente isso que as threads fazem. Você poderia mudar aqui a prioridade da thread, mas com esse exemplo não é necessário. É legal nós mostrarmos o que foi compartilhado entre as threads. No caso, foi somente uma variável, a colocação. A declaração da colocação como static indica que essa variável será somente da classe. Ou seja, mesmo que haja n instâncias aqui no método main, só, digamos, terá apenas uma variável para cada uma das instâncias. Então a variável colocação pertence ao controller banco e não às suas instâncias. E assim nós fizemos o controle da colocação final dos DBAs. Então é isso, espero que você tenha compreendido com esse exemplo simples de como funciona uma thread e até a próxima.